curta o vídeo e se inscreva no canal Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Bastiat vs Proudhon. 11ª carta, por Pierre-José Proudhon. Senhor, você não me enganou. Disso é suficiente a evidência do espírito de honestidade e extrema sinceridade que brilha em cada linha de sua última carta. Portanto, é com a maior alegria de coração que retiro minhas palavras. Mas eu também não o enganei, eu não falhei, como você acusa, em meu dever de hospitalidade. Todas as suas cartas, de acordo com minha promessa, foram religiosamente inseridas em Lavoix du Peuple sem reservas, sem reflexão, sem comentários. Por minha parte, eu fiz os maiores esforços para avançar essa discussão por algum método regular, para isso usando agora a metafísica, agora a história e, finalmente, até mesmo a rotina. Você sozinho, e nossos leitores são meus testemunhos, resistiu a todos os métodos possíveis. De fato, quanto ao tom geral de nossa controvérsia, você admite que a forma como eu o tratei, um defensor do capital, foi invejada por aqueles de meus co-religionistas que estão apoiando neste momento, em oposição a mim, uma causa ainda mais fatal do que a do interesse que, infelizmente, em defesa dela, tem algo mais do que sua opinião para defender, o próprio amor próprio. Se, em minha última resposta, meu estilo foi um pouco amargo, você deve atribuí-lo apenas à minha impaciência, certamente muito natural, ao ver meus esforços constantemente desmoronando diante daquela obstinação, aquela força da inércia intelectual, que, sem dar atenção à filosofia, progresso ou finanças, se limita à eterna repetição dessa pergunta pueril: se eu salvar 100 francos, e sendo capaz de usá-los em meu negócio, emprestá-los em vez de juros ou uma participação nos lucros, eu roubo. Eu faço plena justiça, então, à sua sinceridade. Arriscaria dizer que minha cortesia, quando colocada lado a lado com a sua, não sofre por um momento pela comparação. Mas hoje mais do que nunca eu devo insistir em minha última opinião. Não, Monsieur Bastiat, você não entende a economia política. Não pense mais, eu lhe peço, na lei da contradição, que é tão decididamente repugnante à sua mente. Não preste atenção à história, ou melhor, ao progresso, cuja tendência você mal entende, cuja autoridade você nega. Despreze o banco, pelo qual eu lhe provo que podemos, num instante, sem mudar nada, reduzir os juros do capital à metade de 1%. Eu me limitarei, já que essa é sua vontade, somente à ideia do capital. Eu analisarei essa ideia, do ponto de vista dos juros. Farei uma dedução teórica e matemática, depois de ter estabelecido minha proposição pela metafísica, pela história e pelo banco. Eu a estabelecerei pela 4ª vez. Eu justificarei cada uma de minhas afirmações com contabilidade, aquela ciência modesta e subestimada, que é para a economia social ou que a álgebra é para a geometria. Talvez dessa vez minha mente consiga se prender à sua, mas qual garantia eu tenho de que você não vai me repreender novamente por mudar, pela 4ª vez, meu método? O que é capital? Os autores não concordam com a sua definição. Raramente eles entendem a coisa em si. J.B. Say define capital: a simples acumulação de produtos. Rossi: um produto salvo com vista à reprodução. J. Garnier, que cita esses dois: trabalho acumulado, o que equivale à definição de J.B. Say: acumulação de produtos. No entanto, este último se expressa em outro lugar de forma mais explícita. Entendemos, ele diz, por capital uma soma de valores usada como avanços na produção. Finalmente, pela sua definição, capital é um excedente ou resíduo de produto não consumido, destinado a ser usado na reprodução. Isso segue da sua ilustração do trabalhador que ganha 1.500 francos por ano, consome 1.200, e guarda os restantes 300, seja para usar em seu negócio, ou, o que, na sua opinião, equivale ao mesmo, para emprestar a juros. É evidente a partir desta dúvida sobre sua definição que há alguma ambiguidade conectada com a ideia de capital, e a grande maioria dos nossos leitores não ficará pouco surpresa ao saber que a economia política, uma ciência que, na opinião dos que se dizem professores dela, e você é um deles, é positiva, real e exata,
ainda precisa encontrar suas definições. J. Garnier, desesperando de expressar em palavras a ideia da coisa, tenta, assim como você, descrevê-la. O capital, diz ele, consiste de produtos, tais como mercadorias, ferramentas, navios, gado, somas de dinheiro, etc., fruto do trabalho anterior, que ajudam na reprodução. Mais adiante, ele observa, tão grande é a sua dúvida, que a ideia de um avanço entra na ideia de capital. Agora, o que é um avanço? Um avanço é um valor empregado de tal forma que será restaurado em um período posterior. Diz M. Garnier, e eu presumo que o leitor, após essa explicação, não vai se avançar mais. Vamos tentar ajudar os economistas. Vemos das definições desses autores que eles têm uma concepção vaga de algo que é chamado capital, mas esse algo eles são impotentes para determinar. Eles não o entendem. Através do lixo das suas explicações, vemos um vislumbre da ideia que é comum a todos eles, mas essa ideia, pela falta de filosofia, eles não sabem como desenrolar. Eles não conseguem encontrar nem palavra nem frase para expressá-la. Bem, senhor, você verá que a dialética, mesmo a dialética hegeliana, pode ser boa para alguma coisa. Avisemos primeiro que a ideia de produto é encontrada, implicitamente ou explicitamente, em todas as definições de capital que foram tentadas. Já demos o primeiro passo. Mas sob quais circunstâncias, como e quando o produto pode ser chamado de capital? Essa é a questão a ser determinada. Olhando para os nossos autores e comparando suas definições entre si, talvez possamos finalmente conseguir fazê-los nomear aquilo que todos sentiram, mas nenhum entendeu. Capital, de acordo com J. B. Say, é a simples acumulação de produtos. A ideia de acumulação, assim como a de produto, entra na concepção de capital. Esse é o segundo passo. Agora, todos os produtos são suscetíveis de acumulação, então todos os produtos podem se tornar capital. Então a enumeração de M. Giuseppe Garnier das diferentes formas que o capital assume é incompleta e, portanto, inexata, pois exclui aqueles produtos que servem como subsistência dos trabalhadores, como trigo, vinho, óleo, alimentos, etc. Esses produtos podem ser chamados de capital assim como navios, ferramentas, gado, dinheiro e tudo que está incluído sob o nome de instrumento ou matéria-prima. Rossi, capital é um produto salvo com vista à reprodução. Reprodução, em outras palavras, o destino do produto, é uma terceira ideia envolvida na concepção de capital. Produto, acumulação, reprodução, três ideias diferentes que entram nesta noção aparentemente simples de capital. Agora, assim como todos os produtos podem ser acumulados, eles também podem servir, e servir eficazmente, quando consumidos pelo trabalhador, na reprodução. O pão que sustenta o trabalhador, a grama em que os animais se alimentam, o carvão que produz vapor, bem como a terra, carros e maquinaria, tudo serve na reprodução. Tudo, no momento do consumo, é capital. Tudo que é consumido, de fato, é consumido ou é considerado consumido reproduzidamente. Aquilo que serve para manter ou mover a maquinaria, bem como a maquinaria em si, aquilo que nutre o trabalhador, bem como o material no qual o trabalho é gasto. Então, todo produto se torna, em um determinado momento, capital. A teoria que distingue entre consumo reprodutivo e consumo não reprodutivo, entendendo o último como o consumo diário de trigo, vinho, carne, roupa, etc., é falsa. Veremos em um momento que não há consumo não reprodutivo a não ser do próprio capitalista. Assim, o capital não é uma coisa específica e determinada, com existência ou realidade própria, como a terra, que é uma coisa, o trabalho, que é outra, e o produto, que é a forma dada pelo trabalho aos objetos naturais, que assim se torna uma terceira coisa. O capital não é, como ensinam os economistas, o quarto em uma série dos quais os três primeiros termos são terra, trabalho e produto. Ele significa, como eu disse, simplesmente uma condição, uma relação. É, pela confissão de todos os autores, produto acumulado com vista à reprodução. Mais um passo e teremos nossa definição. Como o produto se torna capital. O fato de o produto ter sido acumulado e armazenado é longe de ser suficiente para nos permitir chamá-lo de capital. Também não é suficiente que ele esteja destinado à reprodução,
Todos os produtos são assim destinados. Você não ouve dizer todos os dias que a indústria está cheia de produtos, mas falta capital. Agora, isso não seria o caso se a simples acumulação de produtos, como diz Say, ou a intenção de usá-los na reprodução, como Rossi desejaria, fosse suficiente para lhes dar o caráter de capital. Cada produtor teria então que pegar o próprio produto e creditar-se com o seu custo, a fim de se habilitar a produzir novamente, interminavelmente e ilimitadamente. Então, repito minha pergunta. O que é que muda subitamente a ideia de produto para de capital? Os economistas não nos dizem o que é. Eles não sabem o que é. Eu diria até que nenhum deles pergunta o que é. Aqui entra uma ideia intermediária, cuja função especial é converter o produto em capital, precisamente como um vento oeste converteu a neve que caiu recentemente em Paris em um estado líquido. Essa ideia é de valor. Isso é o que J. Garnier viu vagamente quando definiu o capital como uma soma de valores usados como avanços na produção. É isso que você sentiu quando encontrou a ideia de capital, não simplesmente com J. B. Say, na acumulação de produtos, nem, com Rossi, na reprodução, mas na parte não consumida dos salários do trabalhador, isto é, evidentemente, no valor de sua mão de obra ou produto. Em outras palavras, para se tornar capital, o produto deve ser verdadeiramente valorizado, deve ser comprado, vendido, avaliado e deve ter seu preço estimado e fixado por algum tipo de acordo legal. Então, a ideia de capital significa uma relação essencialmente social, um ato recíproco, na ausência do qual o produto permanece como produto. Assim, as peles, ao sair da casa de abate, são produto do açougueiro. Se você preenche um mercado com elas, elas ainda são apenas peles. Elas não têm valor, ou melhor, não têm valor estabelecido. Elas não são capital. Elas ainda são produto. Mas se o curtidor compra essas peles, ele imediatamente as coloca, ou para falar mais corretamente, coloca seu valor em seu estoque, em seu avanço, e, consequentemente, as classifica como capital. Pelo trabalho do curtidor, este capital se torna novamente produto. Este produto, adquirido, por sua vez, a um preço acordado, pelo sapateiro, passa novamente para o estado de capital, para se tornar ainda mais uma vez, pelo trabalho do sapateiro, produto. Este último produto não sendo suscetível de receber uma nova modificação, seu consumo é chamado, pelos economistas, não produtivo, o que é um desvio da teoria. O sapato feito pelo sapateiro e adquirido pelo trabalhador é mudado, por virtude desta aquisição, como a pele passando do açougueiro para o curtidor e do curtidor para o sapateiro, de um simples produto para um valor. Este valor forma uma parte do avanço do comprador e o ajuda, como os outros objetos que ele consome, como a casa onde ele vive e as ferramentas que ele usa, mas de forma diferente, na criação de novos produtos. Consumo, então, é sempre produção, desde que o consumidor trabalhe. Este movimento, uma vez iniciado, nunca acaba. Tal é o capital. Não é simplesmente uma acumulação de produtos, como diz Say, nem mesmo produtos acumulados com vistas à reprodução subsequente, como diz Rossi. Essas definições expressam inadequadamente a ideia de capital. Tal é o capital. Não é simplesmente uma acumulação de produtos, como diz Say, nem mesmo produtos acumulados com vistas à reprodução subsequente, como diz Rossi. Essas definições expressam inadequadamente a ideia de capital. Para que o capital possa existir, o produto, se me permitir dizer, deve ser aprovado por uma troca. Todos os contadores sabem disso perfeitamente. Quando, por exemplo, entram em seus livros as peles verdes compradas pelo curtume a seu débito, ou seja, como seu capital, e as peles curtidas ou vestidas a seu crédito, ou seja, como seu produto, o comerciante e o fabricante sabem ainda melhor. Quando, ao menor distúrbio político, eles se encontram morrendo ao mesmo tempo de tédio e inércia ao lado da mercadoria acumulada em seus armazéns, que eles são incapazes de empregar na reprodução. Uma situação triste, que eles descrevem dizendo que o capital comprometido se recusa a se descomprometer. Todo capital é necessariamente produto, mas todo produto, mesmo se acumulado, mesmo se destinado à reprodução,
como as ferramentas em oficinas mecânicas. Não é por isso capital. O capital, mais uma vez, pressupõe uma valoração anterior, uma troca ou uma colocação em circulação. Caso contrário, não é capital. Se houvesse apenas uma pessoa no mundo, um trabalhador solitário produzindo tudo para si mesmo, o produto de seu trabalho permaneceria como produto. Ele não se tornaria capital. Sua mente não distinguiria entre os seguintes termos: produto, valor, capital, avanço, reprodução, fundos consumíveis, fundos circulantes, etc. Essas ideias nunca entrariam na cabeça de um solitário. Mas, na sociedade, uma vez estabelecida a troca e o valor fixado pela discussão, o produto de um constantemente se torna o capital de outro. Então, por sua vez, este capital, seja matéria-prima, máquinas ou meios de subsistência, é transformado novamente em produto. Em uma palavra, a ideia de capital, em distinção à de produto, expressa a relação entre as partes que trocam. Quanto à sociedade, ou a um homem coletivo, que corresponde ao trabalhador solitário ao qual acabei de me referir, essa distinção não existe. Existe uma identidade entre capital e produto semelhante àquela entre produto bruto e líquido. Eu tinha, então, boas razões para dizer, e estou surpreso que, depois de sua própria explicação sobre o capital, você tenha mal interpretado minhas palavras. O capital é indistinguível do produto. Esses dois termos, na realidade, não representam duas coisas distintas. Eles designam relações apenas. Produto é capital, capital é produto. E meu amigo Duchenne, argumentando o mesmo ponto com Louis Blanc, tinha ainda melhores razões para dizer: as distinções entre capital e produto, lembre-se disso de uma vez por todas, referem-se apenas a relações individuais. Na sociedade existe apenas produção, consumo em troca. Pode-se dizer de todas as indústrias que elas criam capital e produto indiscriminadamente. O mecânico fabrica capital para ferrovias, fábricas e oficinas. O fabricante de roupas fabrica capital para os alfaiates. O fabricante de ferramentas de corte fabrica capital para o marceneiro, o carpinteiro e o pedreiro. Uma charrua é produto para o fabricante que a vende e capital para o agricultor que a compra. Todas as profissões precisam de produtos para produzir, ou, o que é a mesma coisa, capital para fabricar capital. Isso parece incompreensível para você? De qualquer forma, não há antinomia sobre isso. Do ponto de vista dos interesses privados, o capital indica uma relação de troca, precedida por uma valoração recíproca. É um produto avaliado judicialmente, digamos assim, por dois juízes responsáveis, o vendedor e o comprador, e pronunciado, em decorrência desta avaliação, como um instrumento de reprodução. Do ponto de vista da sociedade, capital e produto são indistinguíveis. Produtos trocam por produtos e capital troca por capital são duas proposições perfeitamente sinônimas. O que poderia ser mais simples, mais claro, mais positivo, mais científico, do que isso? Portanto, eu chamo capital todo o valor estabelecido, seja em terras, máquinas, mercadorias, provisões ou dinheiro, servindo ou capaz de servir, na produção. A linguagem comum confirma esta definição. Capital é dito ser livre quando o produto, qualquer que ele seja, tendo sido simplesmente avaliado pelas partes, pode ser considerado como realizado ou imediatamente realizável, ou seja, convertido em outro produto desejado. Neste caso, a forma que o capital assume mais facilmente é a do dinheiro. Capital é dito estar comprometido, ao contrário, quando o valor que o constitui é empregado definitivamente na produção. Neste caso, ele assume todas as formas possíveis. A tradição também me sustenta. Em toda empresa que é iniciada, o contratante, que, em vez de dinheiro, emprega em seus negócios maquinaria ou matéria-prima, começa estimando em relação a si mesmo, a seus riscos e perigos, e essa estimativa, de um lado só, digamos assim, constitui seu capital, ou seu investimento no negócio. É a primeira coisa que ele leva em conta. Nós sabemos o que é capital, agora devemos tirar as consequências de nossa concepção no que diz respeito aos juros. A explicação pode ser um pouco longa talvez,
mas o raciocínio empregado será muito simples. Produtos trocam por produtos, diz J.B. Say, ou, em outras palavras, capital troca por capital, ou ainda, capital troca por produtos e vice-versa. Essa é a pura verdade. A condição necessária, a sine qua non, dessa troca, aquilo que de fato é sua essência e sua lei, é a valoração antagônica e recíproca dos produtos. Privê a troca da ideia de preço, e a troca desaparece. Há transposição, não há transação, não há troca. Produto, sem preço, é uma nulidade, enquanto ele não tiver recebido, pelo processo de compra e venda, seu valor autenticado, é considerado sem efeito, é nulo. Esse é o fato inteligível. Todo mundo dá e recebe, de acordo com a fórmula de J.B. Say anunciando o fato material, mas de acordo com a ideia de capital que acabamos de obter com nossa análise, todos devem dar e receber um valor igual. Uma troca desigual é uma contradição. O consenso universal a pronunciou como fraude e roubo. Agora, a partir deste fato primário de que os produtores continuamente se colocam uns aos outros na relação de troca de partes, que eles são uns para os outros, por vezes e ao mesmo tempo, produtores e consumidores, trabalhadores e capitalistas, e a partir da precisamente igual valoração que constitui a troca, segue-se que as contas de todos os produtores e consumidores devem se equilibrar uns aos outros, que a sociedade, vista do ponto de vista da ciência econômica, não é nada além deste equilíbrio geral de produtos, serviços, salários, consumo e fortuna, que, na ausência deste equilíbrio, a economia política é apenas uma palavra sem sentido e a ordem pública, bem-estar dos trabalhadores e segurança dos capitalistas e proprietários, uma utopia. Agora, este equilíbrio, do qual deve nascer uma unidade de interesses e harmonia social, hoje não existe. Ele é perturbado por diversas causas, que, na minha opinião, podem ser facilmente destruídas, e nas quais eu coloco, em primeiro lugar, a usura, o juro, a renda. Existem, como eu já disse tantas vezes, erros e má gestão na escrituração contábil, entradas falsas nos livros contábeis da sociedade. Daí surge o luxo injustamente adquirido de alguns, a crescente miséria, ou pobreza, de outros. Por esta razão temos, na sociedade moderna, uma desigualdade de fortunas e todos os tipos de agitação revolucionária. Eu vou fornecer-lhe, senhor, por meio de contas comerciais, a prova e o contra-exemplo. Vamos estabelecer primeiro os fatos. Produtos trocam por produtos, ou para falar mais precisamente, valores trocam por valores, tal é a lei. Mas esta troca não é sempre feita, como dizemos, no momento. As duas partes nem sempre transferem os objetos trocados ao mesmo tempo. Muitas vezes, e de fato geralmente, há um intervalo entre as duas entregas. Agora, coisas estranhas acontecem durante este intervalo, coisas que perturbam o equilíbrio e falsificam o balanço. Você verá a que me refiro. Acontece que uma das partes na troca não tem um produto que a outra precisa, ou, o que equivale ao mesmo, a última, que está muito disposta a vender, deseja se abster de comprar. Ele pretende receber o preço de suas mercadorias, mas ele deseja, pelo menos por enquanto, aceitar nada em troca. Em ambos os casos, as partes da troca se utilizam de uma commodity intermediária, que na comercialização desempenha o papel de intermediário, sempre aceitável e sempre aceita, e que é conhecida como dinheiro. E como dinheiro, procurado por todos, é escasso com todos, o comprador obtém dele de um banqueiro dando-lhe sua nota e pagando uma taxa maior ou menor, que é chamada de desconto. O desconto é composto por duas coisas: uma comissão, que é a recompensa pelo serviço prestado pelo banqueiro, e juros. Agora vamos dizer o que é juros. Acontece que o comprador não tem nem produto nem dinheiro para dar em troca pelo produto ou capital do qual ele precisa, mas ele oferece pagar no final de um determinado período em uma ou mais prestações. Os dois casos mencionados acima eram vendas à vista. Neste caso, o crédito é dado. Aqui, então, o comprador tem a vantagem sobre o vendedor. A desigualdade é compensada fazendo o produto vendido gerar juros até o momento do pagamento. Foi esse juro compensatório, a origem primária da usura,
ao qual me referi em uma das minhas cartas anteriores como agente que obriga o reembolso. Ele dura enquanto o crédito é a recompensa do crédito, mas seu objetivo especial, lembre-se, é a diminuição da duração do crédito. Tal é o significado legítimo, dos juros. É comum que ocorra, e essa é a extrema situação em que os trabalhadores geralmente se encontram, que o capital é absolutamente indispensável para o produtor, e ainda assim não há probabilidade de que este, por muito tempo, possa conseguir reunir um equivalente, em uma palavra, para reembolsar. Ele precisa de 20, 30, 50 anos, e às vezes de um século, e o capitalista ou proprietário não está disposto a lhe permitir tanto tempo. Como essa dificuldade é evitada? Aqui começa a especulação usureira. Há um momento, vimos o juro imposto ao devedor como uma indenização pelo crédito e um meio de acelerar o reembolso. Agora veremos o juro tomado por si mesmo, usura por usura, como guerra por guerra ou arte por arte. Por um contrato formal, legal e autêntico, sancionado por toda a jurisprudência, toda a legislação e todas as religiões, o mutuário se obriga ao credor a pagá-lo, até o fim dos tempos, juros sobre o seu capital, terra, mobília ou dinheiro. Ele se dá, corpo e alma, ele e seus herdeiros, ao capitalista e se torna seu tributário ad vitam aeternam. Isso é o que se chama de acerto de uma renda, e, em certos casos, empiteusis. Por esse tipo de contrato, o objeto passa para a posse do mutuário, que nunca pode se desfazer dele, que o usa como se fosse o comprador e proprietário, mas que está ligado para sempre a pagar uma renda, uma liquidação interminável, se assim se pode dizer. Essa foi a origem econômica do sistema feudal. Mas agora as coisas são gerenciadas de maneira melhor. A empiteusis e o acerto de rendas hoje em dia, quase em todos os lugares, são obsoletos. Foi descoberto que colocar o produto ou capital a juros perpétuos era completamente favorável ao capitalista. Sentiu-se a necessidade de uma melhoria no sistema. Hoje em dia, o capital e o imóvel não são mais colocados em aluguel permanente, exceto com o Estado. Eles são alugados, ou seja, emprestados, sempre com juros, mas por um período limitado. Essa nova forma de usura é chamada de aluguel ou aluguel rural. Você entende, senhor, o que é emprestar com juros, aluguel ou aluguel rural, por um período limitado? Na empiteusis e no acerto de rendas, de que acabei de falar, embora o aluguel fosse perpétuo, o capital era entregue para sempre. Entre o pagamento e o usufruto ainda havia uma espécie de igualdade. Aqui, no entanto, o capital nunca deixa de pertencer a quem o empresta e que pode exigir a restituição sempre que desejar. Então, o capitalista não troca capital por capital, produto por produto. Ele não abre mão de nada, mantém tudo, não faz trabalho e vive em luxo com seus aluguéis, seus juros e sua usura maior do que 1.000, 10.000 ou até mesmo 100.000 trabalhadores combinados podem desfrutar com sua produção. Neste sistema de empréstimo com juros, aluguel de fazendas ou aluguel, com o poder de exigir a restituição da soma emprestada a qualquer momento e expulsar o agricultor ou o inquilino, o capitalista inventou algo mais vasto do que o espaço, mais duradouro do que o tempo. Não há infinito igual ao da usura paga pelos inquilinos, essa usura que é tão pior do que a perpetuidade do aluguel quanto esta é pior do que os sistemas de pagamento à vista e ao crédito. Aquele que empresta com juros por um período limitado paga novamente, paga continuamente e não desfruta do que paga. Ele só tem um vislumbre disso, possui apenas sua sombra. Será que não foi esse tipo de usureiro que o teólogo usou como modelo a modelar seu Deus? Esse Deus atroz que exige pagamento eterno do pecador e nunca o liberta da sua dívida. Sempre, para sempre. Eu digo que todas as trocas de produtos e capital podem ser realizadas por pagamento à vista, que consequentemente o desconto do banqueiro deveria ser apenas o suficiente para cobrir os custos do banco e pagar pelo metal improdutivo empregado do qual o dinheiro é feito, e, portanto, que todos os juros, aluguel ou aluguel de fazendas é simplesmente um recuso a resgatar, um roubo do tomador ou do inquilino e a causa original de todas as misérias e convulsões da sociedade. Em minha última carta, provei para você, tomando o Banco da França como ilustração, que era uma coisa fácil e prática de organizar a igualdade na troca.
ou a circulação gratuita de capital e produtos. Você foi capaz de ver, nesse fato conclusivo e decisivo, apenas uma instância especial de monopólio, não tendo nada a ver com a teoria dos juros. O que tem a ver, você pergunta com um ar de desinteresse, com o Banco da França e seus privilégios. Estou discutindo juros de capital, como se, depois de o crédito agrícola e comercial terem sido universalmente organizados com base em 0,5%, os juros pudessem existir em qualquer lugar. Agora vou mostrar-lhe, pelo método do escriturário, que este pagamento especial que sempre vem entre as duas entregas em uma troca, essa taxa imposta à circulação, essa taxa cobrada na conversão de produtos em valores e de valores em capital, esses juros, em resumo, ou, para chamá-los pelo nome próprio, esse intermediário comercial, interesse, que você defende tão obstinadamente, é o grande falsificador idêntico que, para se apropriar, fraudulentamente e sem trabalho, produtos que não cria e serviços que nunca presta, falsifica contas, entra sobre taxas e suposições nos livros, destrói o equilíbrio do comércio, traz desordem nos negócios e inevitavelmente leva todas as nações à desesperança e à miséria. O seguinte, como você verá, é uma representação gráfica do funcionamento da sociedade organizada em cada um dos dois sistemas, o sistema de juros, que agora prevalece, e o sistema de gratuidade, que é o que proponho. Todo argumento, toda dialética, toda controvérsia deve ruir diante desta imagem inteligível do movimento econômico. 1. Sistema de juros. Neste sistema, a produção, circulação e consumo de riqueza é realizado pela cooperação de duas classes distintas e separadas de cidadãos, os proprietários, capitalistas e contratantes de um lado, e os trabalhadores assalariados de outro. Essas duas classes, embora amargamente hostis uma à outra, juntas constituem uma organização fechada que age por si mesma, sobre si mesma e por si mesma. Portanto, todas as operações agrícolas, comerciais e industriais que podem ser realizadas em um país, todas as contas de cada fábrica, oficina, banco, etc., podem ser somadas e representadas em uma única conta, cujos itens procederei a dar. Eu designo por a classe inteira de proprietários, capitalistas e contratantes, que eu considero como um único indivíduo, e por B, C, D, I, F, G, H, I, K, L, a classe de trabalhadores assalariados. Contas. Entre A, proprietário capitalista contratante, e B, C, D, I, F, G, H, I, K, L, trabalhadores assalariados. Capítulo 1. Conta e resumo das operações pessoais de A, proprietário capitalista contratante. No início da conta, A começa sua especulação com um capital, suponho, de 10.000 francos. Essa soma constitui sua base de operações. Com isso ele trabalhará e começará suas transações comerciais. Esse estabelecimento é expressado da seguinte maneira. 1. Dinheiro devido a o capital formado. O que fará a seguir? Ele contratará trabalhadores, cujos produtos e serviços ele pagará com seus 10.000 francos. Isto é, ele converterá esses 10.000 francos em mercadorias, que o contador expressa da seguinte forma. 2. Mercadorias gerais, para o dinheiro. Compras de produtos, dinheiro ou crédito, durante o ano corrente, dos trabalhadores aqui mencionados, o dinheiro convertido em mercadorias. O proprietário capitalista contratante agora tem que realizar a operação inversa, e converter suas mercadorias em dinheiro. Essa conversão implica um lucro, prêmio, juros, etc., já que, pela hipótese de acordo com a teoria dos juros, terras e casas, capital e a garantia e juízo do contratante não são obtidos gratuitamente. Admita então, o lucro de 10%, de acordo com a prática comercial comum para quem venderá seus produtos. Necessariamente para B, C, D, etc., trabalhadores, pois a sociedade é totalmente composta por A, proprietário capitalista contratante, e B, C, D, etc., trabalhadores assalariados,
além de quem não há ninguém. Isso dá origem à seguinte conta. 3. Os seguintes trabalhadores, para mercadorias gerais. A venda concluída, resta cobrar as somas devidas dos compradores. Uma nova operação, que o contador registra em seu livro da seguinte maneira. 4. Crédito, por dinheiro, para os seguintes trabalhadores. Assim, o capital original de A, depois de ser convertido em produtos, depois da venda desses produtos para os trabalhadores consumidores B, C, D, etc., e, finalmente, depois do pagamento por esses trabalhadores, retorna a ele aumentado em 1/10, o que é mostrado na conta de estoque pelo saldo abaixo. 5. Resumo das operações de A, proprietário capitalista contratante, para sua conta de estoque 31 de dezembro. Vemos aqui, a propósito, como e sob quais condições os produtos se tornam capital. Não é o estoque em mãos que, no inventário, é levado para o crédito da conta de capital, é o lucro. O lucro, isto é, o produto vendido, entregue e pago, ou brevemente a ser pago, em uma palavra, o produto se torna um valor. Vamos agora passar para a contraparte desta conta, para a conta dos trabalhadores. Capítulo 2. Conta das operações de B, trabalhador, com A, proprietário capitalista contratante. B, um trabalhador, sem propriedade, sem capital, sem trabalho, é contratado por A, que lhe dá emprego e leva seu produto. Primeira operação, que aparece na conta de B assim. 1. Crédito, em dinheiro, para B, 1º de janeiro. Conta de capital. Em troca de seu produto, então, o trabalhador recebe 1.000 francos, uma soma igual à que aparece no segundo artigo do capítulo anterior, conta de mercadorias gerais. Mas B vive de seus salários, ou seja, com o dinheiro dado a ele por A, proprietário capitalista contratante, ele adquire de A todos os artigos necessários para sua, de B, consumo, artigos que são faturados para ele, como vimos acima, no terceiro artigo do primeiro capítulo, com um avanço de 10% no preço de custo. Com relação a B, então, a operação resultaria da seguinte forma. 2. Devido de B, conta de capital, para A, proprietário capitalista contratante. 3. Resumo das operações de B para seu inventário. Todos os outros trabalhadores estando nas mesmas circunstâncias que B, suas contas mostram, cada um, o mesmo resultado. A reprodução de cada uma dessas contas não é necessária para uma compreensão clara do fato que eu desejo trazer à tona, ou seja, a ausência de equilíbrio na circulação geral em consequência das exigências do capital. A tabela acima, muito diferente e instruíva e conclusiva da de Quesnay, é uma fiel imagem, apresentada algebraicamente, da economia social existente. A partir dela, podemos nos convencer de que a miséria e o proletariado não são os efeitos apenas de causas acidentais, como enchentes, guerras e epidemias, mas também brotam de uma causa orgânica, inerente à constituição da sociedade, da ficção da produtividade do capital e dos inúmeros privilégios que o monopolista se arroga. Resulta sempre necessariamente uma dessas duas coisas. Primeiro, o monopolista tira do trabalhador assalariado uma parte do seu capital social. B, C, D, I, F, G, H, I, K e L produziram durante o ano 10, e consumiram apenas 9. Em outras palavras, o capitalista comeu um trabalhador. Além disso, sendo o juro usado como novo capital, a situação dos trabalhadores piora a cada ano, de modo que, se levarmos o argumento à sua extrema lógica, encontraremos que, no 7º ano, todo o investimento original dos trabalhadores terá passado, em nome do juro e lucro, para as mãos do proprietário capitalista contratante, mostrando que os trabalhadores assalariados, para pagar suas dívidas, devem trabalhar todos os 7º anos de graça. Ou, segundo, o trabalhador, não sendo capaz de pagar um preço maior pelo seu produto do que aquele que ele mesmo recebeu, obriga o monopolista a diminuir seus preços e, consequentemente, a devolver toda a quantia de juros,
aluguel e lucro que o exercício de seu direito de propriedade lhe permitiu e obrigou a tomar. Somos então forçados a admitir que o crédito, sob o sistema de juros, resulta inevitavelmente na especulação do trabalhador e, como corretivo igualmente inevitável, na falência do contratante, na ruína do capitalista proprietário. O juro é como uma espada de dois gumes, em qualquer direção em que ele atinge, ele mata. Eu acabei de mostrar-lhe qual é a condição das coisas sob o regime de juros. Vamos agora ver o que seria sob o regime de gratuidade. 2. Sistema de gratuidade. De acordo com a teoria do crédito gratuito, as posições de trabalhador assalariado e proprietário capitalista contratante são idênticas e equivalentes. Ambos estão incluídos na de produtor-consumidor. O efeito desta mudança é reduzir todas as operações atuais de crédito, empréstimos, vendas a prazo, especulações, aluguel, aluguel de fazendas, etc. A forma simples de troca, igualmente todas as operações bancárias para uma simples transferência de dívidas. Agora, suponha que o Banco da França, o principal instrumento desse sistema, seja reorganizado com base no crédito gratuito e sua taxa de desconto seja reduzida para 1%, uma taxa que, por enquanto, consideraremos como a recompensa justa do serviço especial prestado pelo banco e, consequentemente, como representando um juro igual a zero. Vamos ver quais mudanças isso fará nas contas. A partir de agora, as trocas serão efetuadas através da intervenção do banco e de seus auxiliares, substituindo todas as diversas formas de crédito usureiro. Então, com o banco que B, C, D, etc., trabalhadores, sejam associados, agrupados ou livres, lidam diretamente e imediatamente. Primeiro capítulo. Conta das operações de B, trabalhador, com X, o Banco Nacional. 1. Crédito em dinheiro, 1 de janeiro, para X, o Banco Nacional. Como já vimos, B vive exclusivamente por seu trabalho, isto é, garantindo seu produto para X, o Banco Nacional. Ele recebe em troca notas bancárias ou dinheiro, com as quais compra de A, um trabalhador como ele mesmo, mas que, nas vendas ou trocas das quais vamos falar, desempenha o papel de proprietário capitalista contratante, todos os artigos necessários em sua empresa e para seu consumo. Na verdade, B paga à vista por todos esses artigos e, portanto, é capaz de fazer um melhor negócio. Essas compras, feitas com os boletos ou moeda do banco, causam a abertura da seguinte conta nos livros de B. 2. Crédito, por mercadorias gerais, para dinheiro. B vende seus produtos assim que os fabrica, mas a produção depende do consumo. Agora, este não sendo mais embaraçado, como era sob o regime de juros, pela usura, isto é, por vendas a crédito, pelo empréstimo de ferramentas e as despesas decorrentes disso, e especialmente pela preferência por dinheiro, que agora se tornou estéril e até inútil, segue-se que B, assim como todos os outros trabalhadores, não só pode comprar de volta seu próprio produto, menos uma pequena fração, mas também pode dar pleno espaço às suas energias e poderes produtivos sem medo de criar produtos não vendáveis ou baixar preços, mas ao contrário, com esperança bem fundamentada de se compensar com essa produção e troca aumentadas, pelo pequeno prêmio que ela paga ao banco por negociar seus valores. Isso será mostrado no próximo artigo da conta de B. Todo trabalho deve deixar um excesso. Esta é uma doutrina fundamental da economia política. Ela é baseada no princípio de que, na ordem econômica, qualquer que seja o capital empregado, todo valor é criado pelo trabalho a partir do nada. Assim como, de acordo com a teologia cristã, tudo na natureza foi criado por Deus, também a partir do nada. Na verdade, o produto é definido por J.B. Say e todos os economistas como a utilidade adicionada pelo trabalho aos objetos fornecidos pela natureza. Fica claro que todo produto é resultado do esforço do trabalhador, e se o objeto ao qual essa nova utilidade é adicionada já é um produto, o valor reproduzido deve necessariamente ser maior do que o valor consumido. Vamos supor que B adiciona 10% ao valor que ele consome com seu trabalho e registre o resultado em seus livros. 3.
crédito, em dinheiro, para mercadorias gerais. Este relatório mostra que a usura é uma causa de miséria, pois impede o consumo e a reprodução, primeiro aumentando o preço dos produtos no mercado para um ponto mais alto do que o justificado pelo valor aumentado obtido pelo trabalho reprodutivo. Toda a quantidade de usura na França em um produto total de 10 mil milhões é de 6 mil milhões, ou 60%, e depois dificultando a circulação por meio das diversas formalidades de desconto, juros, aluguel rural, etc., etc. Dificuldades que desaparecem completamente sob o regime do crédito gratuito. Chegamos agora ao momento em que B realizou todos os produtos de seu trabalho de um ano. Ele deve, portanto, acertar as contas com X, o Banco Nacional, uma operação que é representada da seguinte forma. 4. Crédito, por X, o Banco Nacional, para o dinheiro. Agora B deve equilibrar sua conta. Ele o faz da seguinte maneira. 5. Resumo das operações de B para seu inventário. No ano seguinte, B, em vez de operar com um produto avaliado em 1.000 francos, operará com um produto avaliado em 1.089 francos, o que lhe dará um novo aumento de lucro. Então a mesma coisa acontecendo nos terceiro, quarto, quinto, etc. anos. O progresso de sua riqueza manterá passo com o progresso de seu trabalho e assim ele continuará para sempre. Os outros trabalhadores, C, D, I, F, etc., estando nas mesmas circunstâncias que B, suas contas mostram o mesmo resultado. É inútil reproduzi-los. Agora passo para o lado oposto das contas abertas por B, e primeiramente para a do banco. Capítulo 2. Vimos acima que X, o Banco Nacional, fez um avanço a B sobre o seu trabalho ou produto, que fez o mesmo para todos os outros trabalhadores, e que posteriormente foi remunerado e ressarcido pelo resgate dos valores depositados com ele pelo desconto de 1% a seu favor. Esse é o modo como essas diversas operações seriam representadas nos livros do banco. 1. Crédito, pelos seguintes trabalhadores, para o dinheiro. Então, a partir do resgate pelos devedores, surge uma nova operação, que o contador entra em seus livros da seguinte maneira. 2. Crédito, por dinheiro, para os seguintes trabalhadores. O crédito dado por X, o Banco Nacional, depois da conversão em produtos da soma acreditada após a venda desses produtos para todos os membros da sociedade, produtores consumidores, DAL, e finalmente após o acerto dessa venda por meio de uma soma igual àquela fornecida pelo banco, esse crédito, dizemos, retorna a ele na forma de notas ou moeda, aumentado por um desconto de 1%, com o qual o banco paga seus funcionários e arca com seus gastos. Se, após ter cobrido seus gastos, ainda restar ao banco um lucro líquido, maior ou menor, ele deve reduzir sua taxa de desconto proporcionalmente, para que o juro do capital recebido pelo banco seja sempre zero. 3. Resumo das operações de X, o Banco Nacional, para o seu inventário de 31 de dezembro. Voltando para a conta de dinheiro de X, o Banco Nacional, vemos imediatamente que o excesso de débito sobre crédito é de 100 francos, uma soma igual à que aparece na conta de lucros e perdas como lucro de desconto. Capítulo 3. Finalmente, chegamos à conta de A, proprietário capitalista contratante, que de forma alguma se diferencia, como já dissemos, de B, C, D, etc., trabalhadores assalariados, e que assume este título apenas ficticiamente, como resultado de suas transações com esta classe. Sob o regime de crédito gratuito, A já não empresta sua matéria-prima, suas ferramentas, seu capital, em uma palavra, nem os dá de graça, ele os vende. Quando ele recebeu o preço, ele é despojado de seus direitos sobre seu capital, ele não pode mais cobrar o pagamento de juros sobre ele para toda a eternidade além. Vamos ver, então, como a conta de aparecerá sob este novo sistema. Primeiro, a especiaria sendo apenas um meio de troca, e tendo se tornado, por sua acumulação no banco e a substituição quase universal do papel pelo ouro, propriedade comum, o uso do qual, sendo universalmente desprezado,
é gratuito. Os produtores consumidores, B, C, D, etc., não têm mais necessidade de moedas de o que eles precisam são as matérias-primas, ferramentas e provisões de que é o possuidor. A começa então seus negócios com seu capital de mercadorias, que por hipótese fixaremos em 10.000 francos. Este início das operações é expressado nos livros de da seguinte maneira. 1. Crédito, por mercadorias gerais, para a conta de capital. O que faz com esta mercadoria? Ele a vende para os trabalhadores, B, C, D, etc., isto é, para a sociedade de consumidores e produtores que eles representam aqui assim como ele, A, representa, por enquanto, a sociedade de capitalistas e proprietários. O contador de A mostrará isso da seguinte forma. 2. Crédito, por dinheiro, para mercadorias gerais. Mas se os trabalhadores, B, C, D, etc., consumirem os bens de A, o proprietário capitalista contratante A, por sua vez, consome os produtos dos trabalhadores B, C, D, etc., de quem ele deve comprá-los, assim como eles compram os dele. Agora, vimos, no terceiro artigo do primeiro capítulo, que o valor aumentado dado às mercadorias consumidas por B, C, D, etc., sendo, por hipótese sob um sistema livre de todas as imprecisões, estagnação e queda de preços, 10%, o capital de 990 francos que B obteve do banco a crédito, ao ser consumido reprodutivamente, é alterado para outro de 1.089 francos. Este, então, é o preço ao qual A faz suas compras de B e certas contas, o que é registrado nos livros da seguinte maneira. 3. Crédito, por mercadorias gerais, para dinheiro. Para finalizar a demonstração, só precisamos elaborar o inventário de A. 4. Resumo das operações de A, proprietário capitalista contratante, para o seu inventário de 31 de dezembro. Agora que elaboramos ambas as contas, vamos compará-las e notar as diferenças. 1. Sob o regime de usura, a conta de cada trabalhador é equilibrada por uma perda de 100 francos, ou para os 10.000 francos. Ao mesmo tempo, a de A, proprietário capitalista contratante, é equilibrada por um lucro de 1.000 francos, o que prova que a falta e a miséria existentes em uma sociedade capitalista são devidas aos juros. No regime de crédito gratuito, pelo contrário, a conta de cada trabalhador é equilibrada por um bônus de 99 francos, ou para os 10.990 francos, e a de A, proprietário capitalista, por um déficit de 890 francos, o que com 100 francos de mercadorias restantes em mãos e que ajudam a contabilizar o déficit do ano, somam os 990 francos pelos quais a riqueza dos 10 trabalhadores foi aumentada. O que prova que em uma sociedade mutualista, isto é, uma sociedade em que há igualdade na troca, a riqueza do trabalhador aumenta diretamente com seu trabalho, enquanto a do capitalista diminui diretamente com seu consumo improdutivo, e que demolir a crítica de Pierre Leroy-Casamin, que ele não parou de reiterar em todas as suas discussões nos últimos 2 meses, a saber, que o crédito gratuito, o Banco do Povo e a mutualidade são tão proprietários, burguesia, e até mesmo exploração, quanto o sistema que o Banco do Povo pretende abolir. No sistema mutualista, a riqueza do trabalhador aumenta diretamente com seu trabalho, enquanto a do proprietário capitalista diminui diretamente com seu consumo improdutivo. Esta proposição, matematicamente demonstrada, responde a todas as incoerências de Pierre Leroy e Louis Blanc em relação ao comunismo, fraternidade e solidariedade. Agora, vamos inverter a fórmula. No sistema usuroso, a riqueza do trabalhador diminui diretamente com seu trabalho, enquanto a do proprietário capitalista aumenta diretamente com seu consumo improdutivo. Esta proposição, matematicamente demonstrada como a anterior, responde a todas as incoerências relacionadas à desigualdade de capacidades, às compensações de outra vida, etc. Como o corolário do que foi exposto, e ainda nos basearmos na lógica das figuras, dizemos ainda, em uma sociedade capitalista, o trabalhador,
nunca sendo capaz de comprar de volta seu produto pelo preço pelo qual o vende, está constantemente correndo atrás, o que o obriga a continuamente diminuir sua produção. Daí a vida é proibida e o suprimento de capital e até mesmo dos meios de subsistência é cortado. Em uma sociedade mutualista, pelo contrário, o trabalhador, trocando sem reservas produto por produto e valor por valor, pagando apenas um desconto irrisório que é amplamente recompensado pelo excedente que seu trabalho lhe deixa no final do ano, é o único a lucrar com seus produtos. Dessa forma, ele é habilitado a produzir uma quantidade ilimitada e a sociedade a aumentar de forma indeterminada sua vida e riqueza. Você diz que uma revolução nas relações econômicas seria, afinal, apenas uma transferência de miséria, que, em vez da pobreza do trabalhador assalariado, que não pode comprar de volta o próprio produto e que fica cada vez mais pobre quanto mais trabalha, teremos a miséria do proprietário capitalista contratante, que será obrigado a invadir seu capital e assim a destruir gradualmente, não apenas os materiais dos produtos, mas também as próprias máquinas. Mas quem não vê que, como é inevitável no sistema gratuito, as duas funções de trabalhador assalariado de um lado e proprietário capitalista contratante de outro se tornarem iguais e inseparáveis na pessoa de cada trabalhador, o déficit de A como capitalista é imediatamente coberto pelo seu lucro como trabalhador. De modo que, enquanto, por um lado, pela anulação da taxa de juros, a soma dos produtos do trabalho é aumentada indefinidamente, por outro, pela facilidade de circulação, esses produtos são incessantemente convertidos em valores e os valores em capital. Que todos, então, em vez de acusar a expoliação pelo socialismo, façam sua própria conta, que cada um faça um inventário de sua riqueza e sua indústria, da quantidade que ele ganha como capitalista proprietário e aquela que ele pode obter como trabalhador. E eu estou muito enganado. Ou então dos 10 milhões de cidadãos registrados nas listas eleitorais, não haverá encontrado 200 mil, um a cada 50, para quem seja interessante sustentar o sistema usurário e se opor ao crédito gratuito. Novamente, quem ganha mais com seu trabalho, sua habilidade, sua indústria e seus conhecimentos do que com seu capital está diretamente e especialmente interessado na abolição mais imediata e completa da usura. Ele, digo eu, seja ele consciente disso ou não, é preeminentemente um partidário da República Democrática e Social. Ele é, na acepção mais ampla e conservadora do termo, um revolucionário. E então, deve ser verdade, porque Malthus, com um punhado de pedantes em seus calcanhares, disse isso e desejou que fosse assim, que 10 milhões de trabalhadores, com suas esposas e filhos, deveriam suportar 200 mil parasitas e que é para proteger essa exploração do homem pelo homem que o Estado existe, que ele usa uma força armada de 500 mil soldados e 1 milhão de funcionários públicos e que pagamos a ele 2 bilhões de impostos. Mas porque eu preciso, depois de tudo que foi dito ao longo desta discussão, continuar mantendo por mais tempo esta distinção puramente artificial entre trabalhadores assalariados e proprietários capitalistas. Chegou a hora de pôr fim a todo o antagonismo de classes e de interessar todos, até mesmo os próprios proprietários e capitalistas, na abolição da rendida e do juro. A revolução, tendo assegurado seu triunfo através da justiça, pode, sem perder sua dignidade, direcionar seus interesses pessoais. Não temos visto que o juro nasceu dos riscos industriais e comerciais, que ele originalmente apareceu nos contratos mais ou menos especulativos de pacote e Alagrosse. Agora, aquilo que era no começo o efeito inevitável de um estado de guerra e que deve necessariamente aparecer em uma sociedade antagônica, vai aparecer novamente sempre em uma sociedade harmônica e pacífica. O progresso, na indústria assim como na ciência, é ilimitado. O trabalho não tem limites para suas empreitadas audaciosas. Mas quando dizemos empreendimento, sempre queremos dizer algo mais ou menos especulativo, e consequentemente um maior ou menor risco do capital empregado, o que necessita de um juro compensatório, uma primeira de seguro. Como meio para a ação do capital sob condições cada vez mais favoráveis, a sociedade deve tomar o lugar do aluguel de fazendas, anuidades, hipotecas, especulação mercantil,
estoque jobbing e expoliação bancária. Então, o capital, dividido em ações e fornecido pelas massas trabalhadoras, em vez de roubar o trabalho, produzirá para o trabalho. Então o dividendo, substituindo o juro, será apenas um método de permitir que a sociedade como um todo participe dos lucros das especulações privadas. Esse será o ganho legítimo do gênio sobre a fortuna. Deixe os capitalistas de hoje, em vez de se aglomerarem na bolsa de valores opondo-se à revolução e pondo um embargo sobre as armas, terem coragem de se tornarem nossos líderes. Deixe-os se tornarem, como em 92, nossos generais nesta nova guerra do trabalho contra a miséria, na grande cruzada da indústria contra a natureza. Existe, então, algo mais para descobrir, algo mais para usar, algo mais a fazer para o desenvolvimento da nossa nacionalidade, para o aumento de nossa riqueza e glória. A discussão, apesar do tempo decorrido, ainda continua. É admitido que o tomador de empréstimo quer é capital, ou seja, bens de capital, matérias-primas, máquinas, ferramentas e coisas semelhantes, e, pelo processo de empréstimo, ele eventualmente os obtém, mas ele não os obtém da pessoa que faz o empréstimo para ele. Para ilustrar isso, suponha que um agricultor precisa de capital adicional no início do ano. Ele pega emprestado o dinheiro do banqueiro e dá seu título de promissória em troca. Esse título geralmente é garantido por uma hipoteca ou por um penhor de determinado bem. A solvência do agricultor geralmente não é conhecida, então seu título não pode circular. A solvência do banco, no entanto, é bem conhecida e suas notas são aceitas por todos. O banqueiro troca seu crédito bem conhecido pelo crédito pouco conhecido, mas igualmente bom, do agricultor, e por esse serviço, que não é mais ou menos do que tornar o crédito do agricultor geralmente conhecido, anunciando, digamos assim, o banco cobra, digamos, 7% ao ano, o que é cerca de 6% além do custo real de conduzir o banco. O elemento de risco, é claro, também entra na transação, e deve ser pago uma primeira, mas onde a segurança é ampla esse risco é pequeno e seu custo é correspondentemente baixo. Agora, para seguir o processo um pouco mais longe, com esse dinheiro, o agricultor compra implementos agrícolas, sementes e fertilizantes. Esses são todos capitais. Mas ele não os pega emprestado das pessoas que os vendem, ele os compra e os paga. Então os comerciantes não esperam e não recebem juros, mas ficam felizes em ser privados desse capital dessa forma. É isso que eles estão fazendo, negócios. Se agora esse comerciante de implementos agrícolas precisar de mais capital, ele também deve ir ao banco e pegar emprestado dinheiro em primeiro lugar, e comprar os bens de quem os tem para vender. E assim o homem de sementes e assim todos os outros usuários de capital de todos os tipos. Se juros são pagos pelo uso do capital e não por crédito, porque é que as pessoas envolvidas na produção, todas elas, que juntas têm todo o capital, devem primeiro ir ao banco, que não tem capital, mas apenas um certo tipo de crédito, e trocar crédito com ele antes de obter capital umas das outras. Esta pergunta os defensores do Banco Mútuo já fizeram várias vezes, mas nunca foi respondida. Outra prova de que os juros não são pagos pelo uso do capital é que o rápido aumento de capital que ocorreu desde o tempo deste debate não afetou a taxa de juros. De 1850 a 1910. A população dos Estados Unidos quadruplicou em número e a quantidade de capital aumentou 15 vezes. O poder de compra médio de $1 foi tão grande em 1910 quanto foi em 1850. Então houve realmente um aumento per capita quádruplo de capital. Se, então, os juros devem ser pagos porque o capital é escasso e é difícil de acumular e deve ser poupado, à medida que ele se torna mais abundante, deveria haver uma tendência, pelo menos, não importa o quanto leve, para uma taxa baixa de juros pelo uso do capital, mas nenhuma tendência dessas pode ser vista. Os juros eram tão altos em 1910 quanto eram 60 anos antes. Mas eu paro, é hora. Apesar de mim mesmo, Senhor, você me forçou a essa argumentação abstrata, cansativa para o público e inadequada para as colunas de um jornal popular. Era necessário, então, me arrastar para essa discussão intrincada, quando era tão fácil e tão simples confinar-nos a essa questão,
tão decisiva quanto positiva, o crédito pode ser gratuito, sim ou não? Correndo o risco de repelir os leitores da Lavoix do Pelpli, eu tentei satisfazer seu desejo. Agora você pode me dizer, se achar adequado, qual é a sua objeção. Primeiro, a minha análise do capital, depois a definição que eu deduzi dele, e finalmente as proposições e corolários que depois se desenvolveram. O que você acabou de ler envolve, como você não negará, uma revolução completa, não apenas política e econômica, mas também, como deve ser muito mais óbvio para você e para mim, científica. Cabe a você decidir se aceita, em seu próprio nome e em nome de seus correligionários, a conclusão que claramente resulta desta discussão inteira, ou seja, que nem você, Monsieur Bastiat, nem nenhum de sua escola, entende a economia política. Estou, etc.